Bom dia, galera do Periscope. Aqui é Edu Zaidental. Bem-vindo a mais um Café com Edu. Eu vou pôr aqui o povo do Facebook Live. Bom dia, galera. Bom dia. Bem-vindos a mais um Café com Edu. Bom dia, meu amor. Hoje é dia 26 de julho de 2016. Bom dia, Dani. Tô aqui com meu cafezinho. Hoje eu tô na rede Ubuntu, como vocês podem ver. E é um prazer estar aqui com vocês de novo para mais um Café com Edu. O tema de hoje vai ser credibilidade. E eu vou tomando meu cafezinho aqui enquanto vocês estão entrando, tá bom? Já que é cedo, última semana de férias das crianças, né? Então, por enquanto, eu tô com a moleza de chegar aqui. Bom dia, Si, tudo bem? O cafezinho tá gostoso, ó. Tá vendo? Bom dia, Leandrão. Bem-vindos. E ontem, Bruno, valeu, bom dia. Direto do Rio de Janeiro. Quer dizer, eu acho que você tá no Rio de Janeiro, né? Bom dia, Jéssica. Tomando café comigo hoje, isso aí. Muito bom. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pela audiência, por estarem aqui comigo, batendo um papo. Bom dia, meu amor. E hoje a gente vai falar sobre o tema credibilidade. E o que me estimulou a falar sobre credibilidade foi o que aconteceu com a delegação australiana no final da semana passada, né? Nesse final de semana foi muito divulgado. A delegação australiana decide não hospedar seus atletas na cidade olímpica, né? Nos dormitórios lá, nos novos alojamentos dos atletas, porque efetivamente, pelo menos as fotos que eu vi da cidade olímpica, realmente não tinha condições, né? Tinha vazamento, baldes, problema elétrico, uma série de problemas técnicos, efetivamente, isso há uma semana da abertura dos Jogos Olímpicos, né? Então, e ainda essa situação, né, que é grave. Bom dia, Marcia, tudo bem? É uma situação grave, né? Isso quer dizer, pô, primeira delegação quase olímpica que chega e tal, e decide que não vai colocar seus atletas lá. E aí, ainda para piorar, o prefeito do Rio de Janeiro, o senhor Eduardo Paes, dá uma declaração dizendo que vai arrumar a tempo e que, na verdade, a vontade dele é pôr um canguru e fazer com que os australianos se sintam em casa, né? E aí isso me incitou um pouco a trazer o tema de hoje, que é credibilidade, porque eu de verdade acredito que a gente vive uma questão no Brasil grave, que é credibilidade, efetivamente, né? Tem um cliente meu que... Hi from France, hello. I'm speaking in Portuguese. Então, teve um cliente meu que, há uns 2 anos atrás, me falou uma frase que me marcou bastante, que é a vantagem competitiva. Existe uma vantagem competitiva no Brasil, que é você fazer o que você fala, o que você promete. Se você cumprir aquilo que você fala no Brasil, já é uma vantagem competitiva enorme, você já está à frente de muita gente. E isso me espantou na hora que ele falou, mas eu vou dizer que eu concordo em gênero, número e grau com o que ele fala, né? Bom dia, Cris. Tem efetivamente uma vantagem competitiva. Quer dizer, se você se prometeu, se se comprometeu a fazer alguma coisa, faça. E isso já vai estar na frente de muita gente, né? Nós, brasileiros, nos comprometemos a entregar uma Olimpíada, né? E não vamos entrar no mérito aqui se a gente devia ou não devia, porque no final das contas já foi eleito, e já era, nós tínhamos que fazer, né? E há uma semana, né? Isso quer dizer, a gente está com aquele estado do prédio, agora tem uma força-tarefa. Bom dia, Fernanda. Uma força-tarefa para tentar arrumar o negócio.
é efetivamente bem essa frase, né? Quer dizer, a vantagem competitiva é você fazer o que você cumpre. E a gente não cumpriu aquilo que a gente prometeu, né? Aliás, a gente não cumpriu um monte de coisas, né? Não é só a cidade olímpica, né? A limpeza da lagoa e a represa e outras questões, né? O meu objetivo aqui não é falar sobre política e nem falar sobre a Olimpíada. O meu objetivo é falar sobre credibilidade. E credibilidade é algo que é fundamental no mundo de hoje, né? Nesse mundo transparente, totalmente conectado, onde todo mundo vê tudo que a gente está fazendo, a gente ter a nossa credibilidade, ela é quase condição sine qua non, né? Condição fundamental para você operar no mundo novo, né? E aí me fez parar para refletir. E, inclusive, no livro que eu lancei o ano passado, As Raízes do Empreendedorismo, tem um tópico lá que é sobre credibilidade. E desde que eu conheci essa teoria, me apaixonei e eu queria dividir aqui ela com vocês hoje, né? Existem 4 pilares de credibilidade. E nessa ordem, são fundamentais nessa ordem, tá? O primeiro tópico de credibilidade tem a ver com autenticidade. Eu acredito em alguém, primeiro, se eu enxergo autenticidade, se eu enxergo verdade naquilo que ela está falando. Se eu enxergo ela de verdade, né? Tem aquela frase do filme Avatar, que é muito boa, né? Que é I see you. E é muito legal o I see you, porque de alguma maneira é isso, eu vejo verdade, eu vejo você inteiro, né? E eu acho que essa é uma das primeiras questões que atrapalha muito nós brasileiros, porque a gente tem uma cultura, e eu trabalhando 7 anos com empreendedorismo e facilitação de grupos, etc., e eu mesmo, com o meu próprio desenvolvimento, a gente tem uma dificuldade muito grande no Brasil de dizer não. Não, eu não vou fazer. Não, eu não gostei disso. Ou colocar limites, né? Isso, por exemplo, é uma dificuldade bastante grande minha, que eu há anos, né? Há 40 anos pelo menos, tenho trabalhado em mim, né? Mas eu percebo que não é uma questão só minha, é uma questão de muita gente. E isso atrapalha a autenticidade, porque na hora da gente querer ser nice, né? Da gente querer ser bonzinho, da gente querer ser legal, da gente querer ser acolhedor. Bom dia, Jorginho, tudo bem? Na ânsia da gente querer ser isso, muitas vezes a gente não coloca o limite, a gente não coloca a verdade mesmo, a gente não coloca questões duras que precisam ser discutidas em prol efetivamente do resultado daquele negócio. Eu me questiono se em muitos momentos a gente não podia ter dito, cara, nós não vamos conseguir fazer, ou nós não vamos fazer a cidade olímpica nesse prazo, né? Ou mesmo, assim, no teu dia a dia, né? Quando que a gente é capaz de dizer, cara, não, eu não vou conseguir entregar isso, ou sim, eu vou conseguir entregar isso. Então, a verdade, né? Colocar aquilo por inteiro, que é uma dificuldade minha também. Eu venho trabalhando isso, venho evoluindo, mas acho que tem muito ainda para evoluir. Bom dia, João, tudo bem? Então, a autenticidade tem a ver com ser você quem você é mesmo, né? Por inteiro. E eu acho que a gente tem essa dificuldade cultural, né? A gente é bem autêntico em certos momentos, e principalmente nos momentos de alegria, de festa. E aí até o Eduardo Paes, né? Não, porque a gente vai, né? A gente vai ter alegria, eles vão se sentir super bem e tal, porque a nossa luz como brasileiros, na minha opinião, é a nossa flexibilidade, é o nosso jeito mesmo, porque tem a luz desse nosso jeito, da nossa flexibilidade, da gente dar um jeito, da gente criar, da gente ser criativo. Isso é maravilhoso e a gente tem um monte de coisas nesse país fantásticas por isso. Ao mesmo tempo, nós precisamos trabalhar algumas questões que a gente precisa se desenvolver, que é, por exemplo, a nossa capacidade de colocar limites, da gente colocar não, da gente se comprometer e cumprir aquilo que a gente falou, né? Não é trazendo um canguru, como mesmo depois a delegação australiana disse, que vai resolver o problema, cara. Não é o canguru que vai resolver o problema. É ter o mínimo de alojamento para os atletas olímpicos poderem competir, né? Então, o primeiro item de credibilidade, autenticidade.
Segundo tema é intenção. E intenção, principalmente aqui no mundo da rede Ubuntu e do empreendedorismo, a gente também fala sobre propósito. Então eu acredito numa pessoa, primeiro pela autenticidade e segundo pela intenção. Eu acredito na intenção verdadeira dessa pessoa, né? Eu consigo enxergar efetivamente que ela está com uma intenção positiva nessa relação para cumprir isso que ela está querendo fazer, né? Quantas vezes a gente consegue enxergar a intenção? E aí, por exemplo, entrando no mundo político, bom dia, Mac, saudades, tudo bem? O quanto que a gente consegue enxergar, por exemplo, na questão dos políticos, a intenção, né? E aí, me desculpe, sem discussões partidárias aqui ou políticas, mas na boa, ainda mais com as gravações todas que a gente já ouviu do senhor Eduardo Paes, cara, eu questiono muito a intenção, né? A serviço de que está fazendo o que está fazendo, né? A serviço próprio, e muitas vezes em questões políticas eu tenho essa certeza quase de que muitas vezes determinadas atitudes estão... E aí eu estou generalizando a política aqui, mas tem um monte de gente séria que está querendo fazer um monte de coisa positiva, né? Mas tem alguns que você claramente vê a intenção própria, só para ele, né? Não tem uma intenção de servir a sociedade, não tem uma intenção pública verdadeiramente, né? Então, intenção é um segundo pilar fundamental da credibilidade, tá? Terceiro pilar tem a ver com as competências. Então, a capacidade daquela pessoa entregar aquilo que ela está se comprometendo a fazer. E aí, deixa eu tomar um cafezinho aqui, ó. E aí, essa pessoa tem as competências, a capacidade para entregar aquilo que ela está se comprometendo a fazer naquela relação. E aí o quarto ponto, pilar fundamental de credibilidade, tem a ver com a experiência. Então, aquela pessoa já mostrou capacidade, né? Quer dizer, já mostrou na experiência dela, nessa relação, que ela vai entregar o que ela está se comprometendo a entregar, né? É quase como se o track record, né, em inglês, né? Então, ela já demonstrou que ela é passível de credibilidade, né, de acreditar. Então, eu gosto muito desses 4 pilares de credibilidade. Aqui é que, né, eu passei rapidamente pelos 4, porque acho que tem a principal sacada dessa teoria tem a ver com a ordem e com principalmente a importância dos 2 primeiros, né? Então, lembrando só a autenticidade, intenção, competência e experiência. E pensando nos 2 primeiros, tem uma coisa importante que é você consegue começar a acreditar em alguém só com os 2 primeiros itens. Mesmo que você não conheça as capacidades, as competências daquela pessoa, e que você não conheça a pessoa, no final das contas você está começando a conhecer ela agora, ou ela não mostrou nenhuma experiência naquele assunto, mas se você acredita, você vê ela verdadeiramente, ela é autêntica, e aquelas coisas que são invisíveis, né, que você sente na pessoa. E o segundo, de alguma maneira você acredita no que ela começa a falar e na intenção dela, e alguns comportamentos começam a mostrar essa intenção, você começa a acreditar numa pessoa mesmo não sabendo das capacidades e mesmo da experiência dela. Por exemplo, nesse caso, né, eu se fosse o Comitê Olímpico Internacional, estaria bastante preocupado, porque muitas vezes eu acho que em muitos momentos a gente não foi verdadeiro, efetivamente, com certos compromissos que a gente assumiu, ou mesmo na época que a gente se candidatou. E eu acho que também a nossa intenção, né, a serviço do que a gente está fazendo essa Olimpíada, a serviço do que os políticos ou as pessoas envolvidas nisso começaram a fazer isso, né? Sendo que a gente tem questões bastante graves no nosso país para serem resolvidos. Então, de novo, autenticidade, intenção, competência e
experiência. São os 4 pilares da credibilidade, né? Agora, bom dia, é muito fácil a gente criticar o Eduardo Paes ou analisar o outro, né? Para mim, a melhor experiência sobre credibilidade tem a ver com a reflexão sobre eu mesmo. Ou sobre você. A reflexão que eu trago aqui para vocês é o quanto você é passível de credibilidade, né? O quanto no teu dia a dia você está sendo autêntico, sendo verdadeiro com você mesmo, falando as coisas que ressoam dentro de você, obviamente considerando o outro, aqui não estou dizendo que a gente precisa desconsiderar o outro, mas o quanto você está sendo verdadeiro, íntegro no sentido de ornar aquilo que tem dentro de você com aquilo que tem fora, e o quanto você está conectado com o teu propósito. E o quanto efetivamente isso faz com que as pessoas acreditem em você. Desde que eu descobri esses 4 pilares, autenticidade, intenção, competência e experiência, eu tenho usado isso no meu dia a dia, para a minha vida. O quanto eu estou sendo autêntico, o quanto eu estou sendo verdadeiro comigo mesmo, e é isso aí, dualidades. E o quanto eu, de alguma maneira, estou conectado com o meu propósito, né? Bom dia, Sandra. O quanto que eu estou conectado com o meu propósito. E o quanto que eu estou fazendo no meu dia a dia isso, né? E aí, obviamente, o quanto que eu estou desenvolvendo minhas capacidades, minhas competências, e o quanto, eu tenho experiências naquele assunto, eu tenho mostrado experiências naquele assunto, né? Mas, de novo, os 2 primeiros são mais importantes, ou, na verdade, eles são itens fundamentais, né? Bom dia, Rita. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês é que essa experiência da Olimpíada, e eu acho que chegou a hora da gente mudar um pouco o nosso país, um pouco a nossa sociedade, e aí como é que a gente começa a fazer isso? Bom dia, Marcinha. Como é que a gente começa a fazer isso é com a gente mesmo, né? Então, ao falar de credibilidade, de novo, lamentável, uma vergonha, o que a gente fez com a delegação da Austrália, ainda mais a declaração posterior a isso, que aí piorou ainda mais. Lamentável isso não pode acontecer. Agora, para a gente começar a mudar a nossa realidade, a gente vai começar a mexer com a gente mesmo, ou comigo. Então, pegando os pilares de credibilidade, autenticidade, intenção, competência e experiência, o quanto eu, no meu dia a dia, estou sendo passível de credibilidade. Porque a gente vai construir um país mais crível se a gente começar com a gente mesmo, né? Se começa comigo. E, obviamente, a gente conseguir analisar os nossos políticos, os nossos governantes e mesmo as pessoas com quem trabalham com a gente, para a gente começar a construir relações mais verdadeiras e a gente começar a se relacionar e tirar do poder, por exemplo, quem a gente acha que não é crível e colocar pessoas que são críveis, mas também, ao mesmo tempo, na nossa vida, com os nossos filhos, na nossa casa, que é um exercício desafiador, não estou dizendo que é fácil. Mexer com a autenticidade não é nem um pouco simples, né? Mas é um exercício diário, né? De você olhar para dentro de você, refletir sobre quem você é, o que você está falando, o que você está sentindo, que momento que você está vivendo, o teu propósito, uma reflexão eterna também, por isso que a gente acredita tanto no empreendedorismo. Então, o quanto você está refletindo sobre o teu propósito e quanto você está sendo verdadeiro com ele no teu dia a dia, né? E isso tem a ver com credibilidade, isso tem a ver com a nossa ação no nosso dia a dia, tá? Então eu deixo aqui a reflexão para vocês hoje, que é o quanto você está sendo passível de credibilidade no seu dia a dia. Para a gente começar a mexer com esse país, mexer com esses governantes, mexer com essa situação, nós precisamos começar a fazer com a gente mesmo, e aqui fica o convite. Autenticidade, intenção, competência, experiência. Como é que você está em relação a esses 4 itens? Pega um caderninho ao longo dessa semana, dá uma refletida sobre isso e, mais do que, além de refletir, comece a agir de acordo com isso. Beleza? Agradeço enormemente vocês estarem aqui comigo hoje de manhã. Muito bom. Fabi, bom dia, bem-vinda. E eu queria saber se tem alguma pergunta, se vocês querem trocar uma ideia e tal. Os minutos finais aqui eu dedico pra gente trocar uma ideia.
podemos falar sobre credibilidade, também podemos falar sobre outros assuntos, né? Alguém tem alguma pergunta? Alguém me perguntou alguma coisa que eu perdi, porque às vezes eu me empolgo aqui em falar e acabo perdendo aqui o que às vezes perguntou. Minha fiel escudeira Cris, às vezes me pega aqui e me fala o que foi perguntado, né? Alguma perguntinha sobre credibilidade? Eu acho esse tema, meu, incrível. Depois que eu descobri esses 4 pilares, eu uso bastante no meu dia a dia, assim. E eu espero que vocês levem isso para a vida de vocês também. Porque eu acho que é válido, né? No final das contas, o empreendedorismo é comigo mesmo, né? Quer dizer, começa com você, né? Começa com a gente, né? Beleza? Acho que nenhuma pergunta, né? Então eu queria agradecer mais uma vez. Leandro está perguntando aqui, ó. Edu, dar o voto de confiança não é fácil. Como conseguir isso? Obrigado, Clayton. Acho que é Clayton, né? Então, Leandro, só respondendo um pouco o teu ponto aqui, de fato não é fácil, né? E acho que tem uma reflexão importante sobre confiança, né? Sobre começar a confiar, né? E de que forma você começa a confiança, né? Isso quer dizer, você sai já de cara confiando, e aí à medida que a pessoa vai mostrando sinais, e aí você vai colocando o pé atrás, ou você já sai com o pé atrás, e à medida que a relação vai andando, o teu nível de confiança vai aumentando, né? É engraçado que nesses 7 anos aí de empreendedorismo, a gente vem fazendo essa dinâmica de confiança várias vezes, e as pessoas funcionam de maneiras diferentes, né? E eu acho que não tem um certo e um errado. Eu acho que depende muito do teu estilo, da tua forma, né? Eu, durante o momento, desde que eu virei empreendedor, tem uma coisa muito forte para mim que é começar muitas vezes eu uso muito a sensação, né? A autenticidade. Eu acho que isso, ornar, por isso que eu amo essa palavra, ornar, né? Eu saio confiando se eu vejo que a pessoa orna, tá? E tem uma coisa muito de sensibilidade isso. Eu posso ter errado algumas vezes, honestamente, mas eu acertei muito mais do que eu errei. Portanto, eu uso essa regra, tá? Então, ornar para mim é uma coisa que ajuda muito a eu definir se eu vou sair confiando ou não. E muitas vezes no momento do empreendedorismo, tem certas horas que tem que sair confiando, porque senão não vai acontecer. Eu comecei a trabalhar com certas pessoas na própria rede Ubuntu que eu nunca tinha trabalhado antes, né? Nos 4 pilares da credibilidade, por exemplo, eu não conhecia as competências da pessoa porque eu nunca tinha visto ela trabalhar. Ela tinha falado um monte de coisa para mim, mas até aí, né, entrevistas, tudo é possível. Experiência. Você pega, a pessoa fala um monte de coisas que ela fez, etc, mas, putz, eu nunca tive experiências. Então, muitas vezes eu saí trabalhando com gente na rede Ubuntu, onde eu não tinha a mínima ideia tanto da competência quanto da experiência. Mas eu conseguia ver verdade, eu olhava para a pessoa, ela ornava de algum jeito. E tinha um segundo item que é a intenção, né? Era genuíno, eu via o propósito, né? E no discurso e na fala eu sentia propósito na pessoa. Então isso me ajuda muito a confiar, né? A começar a confiar em alguém, né? E óbvio, se aí a relação começa a não funcionar, aí a gente, feedbacks e tal, e aí às vezes existe separação, né? Mas sair confiando, eu uso muito esses 4 pilares como item, né? É isso, né? Então, Marcinha colocou aqui, os portugueses acabaram com os brasileiros, complexo. Temos umas influências culturais, né, e de herança aí. Credibilidade e autenticidade são parceiros, acho que é isso, né, Sandra? Entendo que os dois devem estar sempre juntos. É isso aí, né? Então, credibilidade, 4 itens, 4 pilares fundamentais da credibilidade, que é autenticidade, intenção, competência e experiência, certo? E a Márcia curtiu aqui, assunto nota 10, credibilidade, ainda mais depois de um momento de Olimpíadas aí que a gente está vivendo, né, Márcia? E a Rita escreveu aqui, autenticidade e intenção realmente são os princípios básicos, o ponto de partida. Competência e experiência podemos adquirir com o tempo, os 2 primeiros não, exatamente. Esse é o ponto, né? Agora, autenticidade e intenção não são passíveis de discussão, né? Precisa ter, tá? Então fica aqui a dica, ainda mais nesse mundo novo, em rede, conectado, credibilidade é quase fundamental, senão você fica para trás, né? E aí eu fico me perguntando, por exemplo, né, quer dizer, a imagem que a gente está projetando no mundo, né?
Honestamente, eu acho que festa, acho que nossa flexibilidade, nossa criação são forças enormes que a gente tem, né? E acho que a gente tem que se alavancar nisso. Agora, ideal seria se a gente conseguisse dançar entre isso, e aí seriedade, disciplina, cumprir com o que promete. Puta, se a gente conseguisse dançar nisso, meu, e a gente consegue, porque tem um monte de gente nesse país que consegue. A gente só precisa espalhar isso e tornar isso mais generalizado do que efetivamente pontual, né? Então fica a reflexão aí para vocês. Quanto você é crível, quanto você é passível de credibilidade no seu dia a dia. Uma ótima semana para vocês, galera. Obrigado pela delicioso café aqui que a gente está vivendo. E aí, último comentário aqui, a Jéssica gostaria de sugerir um tema para o café. É isso aí, um bom ponto, tá? Eu estou anotando aqui, Jéssica, eu estou coletando aqui as sugestões de temas que vocês querem discutir, tá bom? E aí eu vou começando a introduzir isso ao longo, né? É que tem umas pérolas, né? Por exemplo, a pérola agora da delegação australiana, eu não podia deixar de falar sobre credibilidade hoje, né? Mas à medida que vocês vão mandando sugestões de temas, eu vou incluindo aqui, a gente vai falando, tá bom? Então eu estou anotando aqui o teu tema aqui, que é como a Rede Ubuntu mudou a vida das pessoas que seguem o empreendedorismo, né? E aí ela vai querer contar também um pouco da experiência dela. Acho que é super legal, né? A gente compartilhar aqui experiências, né? Então, gratidão, galera. Toda terça-feira, 8 horas da manhã, Café com Edu, sobre temas diversos, muitas vezes ligado à minha experiência e a experiência de vocês em empreendedorismo, que é o processo de reflexão de propósito e como colocar esse propósito em prática e a gente construir a nossa vida. Agradeço muito a participação de vocês, foi um prazer enorme, muito gostoso, tem sido uma alegria fazer o Café com Edu. Então, toda terça-feira, 8 horas da manhã, a gente está tanto no Facebook Live quanto no Periscope. Divulguem, chamem os amigos, conectem e a gente tá juntos, tá bom? Ótima semana para vocês. Bom dia, beijão, valeu!